Vamos dar continuidade aqui ao tema, dízimos e ofertas para o Senhor, Deus, ou para os homens? Para a instituição, para o sistema, para complementar as necessidades básicas do local onde está sendo frequentadas as reuniões. É uma solicitação de amor, de voluntariedade, ou é uma questão de opressão e ameaças, angústias? Nós já falamos no tema anterior sobre a ordem de Melquisedeque, então você olha o vídeo anterior e damos continuidade a este, complementando somente o texto anterior, ao qual nós falamos ali, Gênesis capítulo 14, dando referência de Abraão, que é ali reconsiderado e considerado por nós o pai da fé. Em Hebreus faz esse relato, confirmando que ele, Abraão, é o pai da fé. Mesmo assim, ele teve seus tropeços, teve seus erros, como nós também somos humanos e erramos e pecamos. Ele em algum momento também ele titubeou em alguns passos, mas sempre fez segundo o seu coração e a voz que ele ouvia da parte de Deus. Mas em Gênesis 16 havia uma promessa dele ser pai e Sara ser mãe. Sara, angustiada, não espera, oferece a sua escrava e ele a recebe e coabita com ela, e assim nasce Ismael. Mas estamos falando sobre dízimos e sobre ofertas. Mas isso tem tudo a ver com o relacionamento da pessoa com a pessoa e o entendimento dele em relação às outras pessoas, em relação ao pensamento dele referente à pessoa de Deus. Lembrando que em Gênesis 13, verso 4, 13 e 4, fala que Abraão estava descendo de volta para a sua terra, saindo do Egito, e abastado, com bastante fazendas, e passou por Betel, entre Betel e Ai. Moisés, quando escreve esse relato, está relatando categoricamente no fato que a cidade agora era Betel, mas naquela época não era Betel, era Luz. Isso nós vamos ver em Gênesis 28, lá na frente. Então há momentos que se fala de uma palavra que ela foi anunciada, confirmada lá na frente, o nome dela, porque foi escrito por Moisés. Moisés não era contemporâneo, Moisés viera há uns 460, 470 anos após, ou mais, 500 anos ou mais, desse período aqui. Porque a questão do dízimo, né, é pela lei mosaica, nós vamos ver essa parte aí, que os levitas ainda não existiam, porque Isaac fora filho de Abraão, que por seguinte fora pai de Jacó, que fora pai das 12 tribos, e delas uma era o Levi, as tribos a qual seria constituído os levitas para receber uma 10ª parte dos demais tribos de Israel. Mas ali em Gênesis 28, versículo 22, nós temos uma questão. Depois que Jacó tiver uma visão de uma escada que estava aonde ele estava, e do pé da escada ao topo do céu, anjos subiam e desciam. Quando ele se acorda desse momento, ele diz: nada mais é esse lugar do que a casa de Deus. Ele pega um óleo, unge, que é uma pedra, a pedra que era o travesseiro dele, que ele tinha colocado, posto como travesseiro. No versículo 22 ele diz: essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz um propósito com Deus. Segundo a história, e segundo a Bíblia fala, relatando, que ele nunca cumpriu isto. Mas ele era um homem que fazia barganhas, e Deus não é um ser que faz barganha com homens. E Deus é Deus. Você fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Deus não se compra, Deus não se faz questões de promessas e você não cumpre, porque você é humano, nós somos humanos, nós falhamos e não cumprimos. Então ele fez uma barganha, teve uma visão de Deus e ofereceu algo que ele nunca cumpriu. Mas em Gênesis 28, versículo 22, está relatado isso aí. Aí nós temos a questão que chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome antes daquele lugar é chamada Luz. Versículo 19, desse mesmo capítulo 28 de Gênesis. Então você volta lá no capítulo 13, versículo 13 e 4, fala que Abraão passava por um lugar chamado Betel. Então, na verdade, era Luz.
para que você tenha um discernimento que algumas colocações na Bíblia, se você levar no inteirinho da raiz da palavra, você vai ter confusões. Então tem que ter um estudo mais aprofundado para ter a veracidade dos fatos conforme eles aconteceram. E segundo o coração do homem em relação ao pensamento que ele achava que de Deus fosse. Em Números, nós temos relatado em Números lá na frente, mas a seguir, capítulo 27, no verso do 28 ao 34, fala das coisas consagradas e o resgate das coisas consagradas. Sobre as dízimas tocantes da terra, tudo que consagrar ao Senhor, consagrado será. O animal do campo, suas possessões, se venderá, nem se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor, santas são do Senhor. Porém, se alguém dá as suas dízimas, resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante todas as dízimas e as vacas, ovelhas, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será para o Senhor. Então, aqui fala de criação, plantação, criação, gado, que os homens criavam e tinham as suas criações, e da 10ª parte era para dar para o Senhor. Era uma oferta, era um sacrifício. Era lei. Torna-se lei agora no período mosaico. E no capítulo 14 de Deuteronômio, do versículo 22 ao versículo 29, fala sobre os dízimos para o serviço do Senhor. Aí nós temos todo esse texto aqui que abrange na questão que já entra aqui a novidade da terra, colher do campo, prende o Senhor teu Deus, o lugar que escolheu para lhe fazer, habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, do primogênito, das tuas vacas, das tuas ovelhas. E aí vai dissertando essas questões e alega a tua casa. Porém não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, põe nem na parte da herança contigo, porque não tem herança contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos, assim como fizeres. A 10ª parte aqui nós compreendemos novamente em relação de toda a produção que Deus proporcionou na terra, criações e plantações, é para dar para o levita, que era uma das 12 tribos aqui, que nós estamos falando, que seria sustentada pelas demais tribos remanescentes, porque eles estavam no ministério sacerdotal exclusivamente, e não tinham parte de herança com terras, mas somente a parte de herança deles era a 10ª parte de cada tribo que trabalhavam para dar ajuda a essa tribo, aos tribos dos levitas. Também a viúva e o órfão, que a viúva e o órfão desamparados estavam, então era para também receber dessa 10ª parte. Então quem é que faz isso hoje? Quem é que dá a 10ª parte para a viúva e para o órfão? Quem arrecada dentro da casa seria a casa, seria o templo, seria a sinagoga, seria a tenda, seria o tabernáculo, seria hoje a congregação, a instituição religiosa que você se encontra. Seria dada essa 10ª parte também para as viúvas e para os órfãos, para não ficar desamparados. Isso é a lei mosaica, né? E quem cumpre essa lei completamente? Só uma parte é cumprida e a outra não. Você tem que ter discernimento sobre essas questões. Deuteronômio capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 19, também fala. Aí nós temos a oração daquele que deu os dízimos. Então ele está agradecendo aqui pela produção, quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então darás aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Novamente aqui há uma referência aos levitas, ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. Quem faz isso? Apesar de ser uma lei mosaica, não se faz mais isso. Mas hoje fica a questão, Mateus 23, 23, nós vamos ver na frente referente a isso aí, que os fariseus hipócritas que Jesus chamou com tanta firmeza, com tanta seriedade, ele chamou eles de fariseus, que eles davam o dízimo da hortelã e do cominho, e no entanto faltavam com amor e a justiça.
e a caridade. Esqueceram essa parte. Não deixando de o amor e a caridade, que era a prioridade, e poderiam continuar com a outra, porque Jesus diz: não venha abrogar a lei, venha cumprir, e que ele cumpre e consuma toda a lei na existência dele, para que ele fosse consumado para todo tipo de lei que fosse cumprida na vida dele. Isso nós vamos ver lá na frente, para que você entenda essa mensagem em sentido. Que dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado à minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi a minha tristeza, disso não tirei nada para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito assim. Mais uma vez aqui é a oração que está continuando. A oração continua sobre a questão. E essa parte nós vamos continuar num outro videozinho, para não ser muito cansativo, para que haja uma compreensão melhor daquilo que estamos falando. Acompanhe no próximo vídeo, que nós vamos estar continuando falando sobre esse assunto.